Hoje nós vamos, nessa pregação, falar sobre atitude, né? Como é que nós cristãos devemos ter atitude diante das adversidades, tá certo? Nesse vídeo, nós vamos nos valer de uma lenda envolvendo Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc foi uma heroína francesa, certo? Que foi canonizada pela Igreja Católica. Ela ficou conhecida pelos seus atos de bravura, né, na Guerra dos 100 Anos. Né? Então, vendo no site da Wikipédia, eu li que Joana d'Arc veio de uma família camponesa residente em Domremy. Né? Ela nasceu em 6 de janeiro de 1400 e morreu em 30 de maio de 1431 com apenas 19 anos, certo? Com apenas 19 anos. A Joana d'Arc, ela dizia que recebia assim visões divinas do arcanjo Miguel, também de Santa Margarida de Antioquia. Ela também recebia visões de Santa Catarina de Alexandria, né? E nessas visões mandavam ajudar, né? Que ela fosse ajudar o exército do rei Carlos VII, né? O rei da França. Por quê? Porque a França estava sob o domínio da Inglaterra, né? E o povo já estava querendo essa libertação, tá? Então, após algumas vitórias já sob o comando de Joana d'Arc, ela foi considerada uma heroína francesa, né? Uma heroína nacional. E depois disso, seguiu-se uma série de vitórias para as forças do rei Carlos VII, cujos resultados elevaram a moral da população, porque a população estava um pouco cabisbaixa, né? E com essas vitórias a população de novo criou ânimo, né? Aumentou sua autoestima novamente e ajudou assim o povo a lutar, né? E que luta era essa? Era a chamada Guerra dos 100 Anos, né? A Guerra dos 100 Anos. Essa Guerra dos 100 Anos, ela foi assim um conflito travado assim, de 1337 até 1453. E aconteceu tudo isso por conta da sucessão do trono francês, né? Pela casa de Plantagenet, né? E nessa luta, eles lutavam com o reino da Inglaterra, né? Contra a casa de Valois, né? Os reis da França. Então, após o fracassado cerco de Paris, que foi comandado, né, pela Joana d'Arc, esse cerco de Paris foi uma campanha militar de setembro de 1429, que foi travada durante essa Guerra dos 100 Anos que eu falei, e foi executada por tropas francesas desse rei, tal Carlos VII, né, com a assistência de Joana d'Arc. O objetivo dessa batalha era o quê? Era retomar Paris, né? Mas ocorre que a popularidade, e eles perderam essa parada aí, né? Então, a popularidade de Joana d'Arc dentro da nobreza francesa caiu violentamente, certo? Então, em 23 de maio de 1430, ela foi capturada, né, que era um grupo que, apesar de serem franceses, apoiavam os ingleses, né? Era o traíra, né? Então eles entregaram Joana d'Arc ao governo da Inglaterra e ali ela foi colocada sob julgamento, né, nas mãos de um bispo chamado Pierre Pouchon, né, significa porco, né, que era um bispo de Beauvais. Esse bispo acusou a Joana d'Arc de pecados de cunho religioso, né, como assim, por exemplo, o fato de chamar ela de herege e de bruxa também, né, pelo fato de ela receber visões. Então ela foi sentenciada à morte, né, e morreu numa fogueira, sem que esse rei que ela defendeu tanto fizesse nada por ela. É incrível isso, né? Mas
Qual é a lição de Joana d'Arc nisso aí? É que, apesar das dificuldades, apesar das perseguições, ela não baixou a cabeça, ela ganhou muitas batalhas, tanto é que ela ficou famosíssima, né? E até hoje, a gente, quando fala de Joana d'Arc, lembra de uma heroína. Ao contrário desse rei Carlos VII da França, que quando alguma pessoa se lembra, ainda se lembra dele como um covarde, um safadinho, né? Mas vamos aqui para a nossa pregação. Eu contei um pouco de Joana d'Arc, vamos aqui ao motivo da nossa pregação. Um certo dia, quando Joana d'Arc se dirigia para Poitiers, né, com seu exército, Joana d'Arc, ela sempre ia à frente com seu cavalo branco, né? Ela era líder mesmo. Então, quando ela estava passando ali numa estrada, ela avistou no meio dessa estrada um garotinho brincando com terra e uns galhos secos. Né? Um garotinho quando vão para a praia, né? Fica fazendo aqueles castelozinhos, né? Então, o garotinho dizia lá que aquelas torres de barro, né, que ele estava fazendo, e aqueles galhos secos eram as lenhas que protegeriam os habitantes daquela cidade imaginária dele, né, do frio e das invasões. Então Joana d'Arc, vendo aquela arrumação, perguntou ao menino: "O que você está fazendo?" E o garoto, todo cheio de si, disse assim: "Não estás vendo? Isto é uma cidade." E aí Joana d'Arc, cheia de simpatia por aquela criancinha, disse: "Ótimo, muito bem. Agora, por favor, saia no meio da estrada, que eu preciso passar com os meus homens, meus soldados." Aí o meninozinho se levantou, meio bravo, né? E se pôs diante de Joana e disse para ela assim: "Olha, uma cidade não se move. Um exército pode até destruir essa cidade, destruir os habitantes, os prédios, mas a cidade não sai do lugar." Olha que exemplo. E é esse exemplo que eu quero colocar para nós cristãos. Os inimigos podem até tentar nos destruir, mas nós vamos permanecer cristãos porque nós somos de Jesus. Certo? Nós somos de Jesus. Então a grande Joana d'Arc ficou surpresa com a inteligência e a determinação daquela criança, e ela mesma ordenou ao seu exército que contornasse, né, e passasse por fora da estrada para não perturbar o garotinho. Entendeu essa história? Entendeu? Se não entendeu, começa de novo, aí você vai entender. Tá? O fato é que tem uma frase de um autor anônimo, né, que diz assim: "Não deixe que alguém ou a vida impeçam você de lutar por um sonho. Nunca é realmente tarde demais." Então, minha gente, é esse tópico que nós vamos falar dele. Não se destrói um sonho. Por ver, meus irmãos, quantas vezes nós já passamos por situações análogas das pessoas injustiçadas, pessoas poderosas se achando no direito de passar por cima de nós, mas passam assim mesmo. Quantos de nós já não sofreram com abuso de autoridade? Quantas vezes nós ouvimos que as pessoas humildes foram escrachadas, né, presas, perseguidas, somente porque deixaram descontente as pessoas ricas e autoridades, que cá para nós, muitas delas não sabem exatamente qual é o conceito de autoridade. Né? Porque o conceito de autoridade é o que? É o direito ou o poder de fazer obedecer, de dar ordem, tomar decisões, agir, influência ou prestígio, governar, presidir, ser juiz. Isso aí são exemplos de autoridade quando feitas conforme a regra, conforme a lei. Tá certo? Diz assim uma frase que eu vi um dia desse de um rapaz chamado Fábio Alberes, né? Ele diz assim: "Sonho com um mundo onde meus sonhos não possam ser destruídos." Vamos falar agora
daquela tese, né, que sempre tentaram destruir os cristãos. Então a história mostra isso. Todos nós sabemos o quanto foi difícil para a igreja primitiva se manter firme diante das perseguições dos judeus, dos romanos, dos gentios, de todo mundo. Era uma perseguição. Foi difícil demais. Diz a Bíblia que só pelo fato de curar um coxo e pregar o evangelho no templo, Pedro foi preso pelos sacerdotes e pelos saduceus. Né? Dias depois, prenderam novamente Pedro, mas ele foi solto por um anjo do Senhor. A inveja e a raiva voltaram com tudo. Né? E depois apedrejaram Estevão. E Paulo estava ali, olhando toda aquela coisa. Como se estivesse aceitando aquilo. E logo depois, comandado por Saulo, iniciou-se uma terrível perseguição contra a comunidade cristã de Jerusalém. E essa perseguição obrigou aos cristãos deixarem a cidade santa, né? Em exceção dos apóstolos. Depois disso, nós temos a perseguição romana. Vamos falar um pouquinho sobre essa perseguição romana. Então, por 300 anos, o Império Romano impôs à igreja inúmeras perseguições, né? Até que o imperador Constantino permitisse o culto e a doutrina cristã. Isso em 313 depois de Cristo. Olha, você imagina quantos anos se passaram. 300 anos aí de perseguição, não foi fácil. Então, essas perseguições dos romanos iniciaram após o incêndio de Roma, principalmente aí, né? Esse incêndio ocorreu em 64 depois de Cristo, né? Quando Nero acusou os cristãos de serem os responsáveis pelo incêndio. Os que seguiam a doutrina cristã eram perseguidos, torturados, oferecidos aos leões ou queimados. Mas apesar disso e com a resiliência extraordinária, a igreja cresceu rapidamente, embora tenha sofrido repetidos períodos de perseguição. Então, por exemplo, em 250 depois de Cristo, quando o imperador era Décio, a igreja sofreu talvez a sua mais violenta perseguição. Esse imperador determinou que todos os cidadãos fizessem sacrifícios aos deuses romanos. Você imagina o que seria isso? Oferecer sacrifício a um deus romano. Totalmente errado, né? E para comprovar, eles ainda davam um certificado para essas pessoas, para realmente saberem que eles tinham feito esse sacrifício. De alguma maneira, isso aí era comprovado, né? Mas aqueles que não faziam esse sacrifício, eles eram presos, né? Então diz a história que em 303 depois de Cristo, Diocleciano mandou destruir todas as igrejas, né? Todas as igrejas cristãs, além de confiscar os livros, mandava queimar os livros, fizeram uma danação, né? Então ele demitiu também todos os cristãos que serviam o exército, né? Todos aqueles que se declaravam cristãos e serviam o exército, ele mandava demitir, e quem trabalhasse no governo romano também ele mandou demitir, mandou prender o clero, uma loucura. Então, nesse mesmo período, Eusébio relatou, um historiador, né, nosso, relatou que muitas cidades cristãs foram arrasadas na Ásia Menor. Uma perseguição incrível. Inclusive, essa perseguição foi considerada a grande perseguição. Então, Constantino, enfim, ele reverteu essa percepção dos romanos e colocou a igreja cristã no centro do império, certo? No centro do império. E por quase 200 anos, a ordem era de ter uma certa tolerância com esses heróicos cristãos, essas pessoas, com esses mártires, né? E eu não tenho como ficar falando aqui de todas as perseguições, né? Porque levaria muito tempo e cansaria vocês, certo? Mas hoje, atualmente, muitos missionários enfrentam grandes perseguições
mundo afora, na Ásia, nos países que são controlados pelo Islã, né? A gente vê aí gente sendo decapitada, igreja sendo queimada, é uma doidice. Mas aí vem a questão da resiliência. E na questão da resiliência, eu quero começar falando de Paulo, né? Começar falando de Paulo, São Paulo. Por quê? Porque talvez Paulo tenha sido o cristão que mais apanhou, certo? Mais apanhou durante a sua missão. Mas São Paulo também nunca cedeu por causa das suas feridas, por causa das suas dores, né? Batiam nele, mas ao amanhecer ele estava lá de novo pregando a palavra, né? Estava lá ensinando o que Cristo lhe mandara que ensinasse. E um dia mesmo ele declarou, quando ele estava já com muito dolorido, ele disse, olha, de hora em diante ninguém me moleste, trago em meu corpo as marcas de Jesus. Isso aí está em Gálatas 6, o versículo 17. Tá? Falaria agora de algumas passagens bíblicas. Primeiro, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 19 e 20. O que é que diz? Sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e de Icônio, que persuadiram a multidão. Apedrejaram Paulo e, dando-o por morto, arrastaram-o para fora da cidade. Os discípulos o rodearam. Ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Uma outra passagem, ainda também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, no versículo 22 a 24, diz o quê? Que o povo insurgiu-se contra eles. Ele quem? Paulo e Silas. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-lo por varas. Depois de lhe terem feito muitas chagas, meteram-no na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao seco. Então, isso aí depois aconteceu aquele negócio, teve aquele tremor de terra, né, que o carcereiro ficou meio apavorado, meio assim, o que houve aqui? E Paulo disse para ele, olha, calma. E ele disse, Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? E Paulo disse, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Foi logo depois, nesse mesmo episódio aí. Pois bem, em Atos 21, nos versículos 27 a 30, diz lá o seguinte, ao fim dos 7 dias, os judeus vindo da Ásia viram Paulo no templo e amotinaram todo o povo. Lançando-lhe as mãos, gritavam, ó judeus, valei-nos! Este é o homem que por toda parte prega a todos contra o povo, a lei e o templo. Além disso, introduziu até gregos no templo e profanou o lugar santo. Agarraram Paulo, então, e arrastaram para fora do templo, cujas portas se fecharam imediatamente. Isso está em Atos 21, versículos 27 a 30. Nós vemos também em Atos, no capítulo 28, nos versículos de 3 a 5, quando diz assim, Paulo ajuntou um feixe de gravetos e o pôs na fogueira. Nisto uma víbora, que fugira ao fogo, mordeu-lhe a mão. Quando os indígenas viram a serpente pendendo da sua mão, diziam uns aos outros, sem dúvida, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não o deixa viver. Ele, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal algum. Olha, apanhou mais que galinha para largar o show. Mas olha, vamos falar aqui da resiliência dos cristãos. Agora já não é o apóstolo Paulo, agora somos nós aqui, certo? Então, voltando ao início deste vídeo, você lembra, né, do início do vídeo, quando um garotinho forçou a grande Joana d'Arc a contornar aquela cidade imaginária que ele estava fazendo ali no meio da estrada, assim
somos também nós, cristãos. Né? Ora, meus irmãos, não podemos simplesmente deixar que nos destruam. Então, se querem passar num espaço que é nosso, que contornem. Que contornem. Né? Que achem outro caminho, mas não nos peçam que deixemos de ser cristãos. Sejamos resilientes. E o que é que seria a resiliência? Então, segundo os dicionários que eu consultei, resiliência tem a origem no latim, resiliens, ou seja, voltar ao estado normal após uma situação crítica que altera o estado natural de um indivíduo. Na área da psicologia, resiliência pode ser entendida como uma capacidade que nós temos de lidar com problemas, de vencer obstáculos pessoais ou sociais e não ceder à pressão. Certo? Seja em que situação for, entre nós cristãos, ser resiliente é não se dobrar diante dos opressores, é não negar a nossa fé em Cristo, né? Sabendo que depois de uma tempestade estaremos de novo de pé. Aliás, Jesus disse: será que quando eu voltar ainda vou encontrar fé no meio de vós? Então, gente, nós estamos terminando esse vídeo. Qual é o propósito dessa mensagem? Né? O propósito é que nós mostremos coragem para defender a nossa fé em Jesus Cristo. Honrar o sangue dos mártires, né? Nós que lutaram tanto e foram perseguidos, né? Os de ontem, os que são perseguidos hoje. Não permitir que zombe da nossa igreja. Que sejamos corajosos. Me segue nessa. Shalom do Pai.